Meu nome é Karen, eu sou farmacêutica, trabalho na Prefeitura de Porto Alegre já há 16 anos. Fiquei 8 anos na APS e já estou, então, 8 anos atuando em hospital. E eu vou falar um pouquinho sobre conciliação medicamentosa. Bom, antes disso, então, só para contextualizar vocês, eu conheci a No Harm, não sei se foi 2020, 2021, em plena pandemia, que todo mundo fazia lives e lives, e eu assisti uma live da SBRAF, contando, então, colocando essa nova ferramenta, falando, né, os benefícios, a segurança do paciente. E, no final, era colocado assim, e é de forma gratuita para o SUS. E eu quero isso. Eu quero esse negócio. E foi um caminho longo até que a gente conseguiu, então, implantar a funcionalidade. E agora eu atuo no HPS. A gente está implementando aos poucos, né, todas as funcionalidades. A gente não tem um time de farmácia clínica estruturado. A gente tem um grupo de farmacêuticos e alguns, então, eu e o Matheus, né, que somos uma dupla. A gente se dedica mais à parte de farmácia clínica. A gente conseguiu implementar um núcleo de residência com residentes de farmácia. Então, somos nós e os residentes que tocamos toda a parte de acompanhamento clínico e de tentar trazer inovações e melhorias para o cuidado do paciente. Essa ferramenta da conciliação a gente colocou faz o quê? Um mês. Um mês que a gente colocou, então assim, a gente não tem assim muitos dados, porque a gente ainda está aprendendo a utilizar. Mas eu vou trazer um pouquinho então dessa experiência aqui para vocês. Eu só queria contribuir aqui. Eu queria agradecer muito a tua disponibilidade por apresentar para nós. Sabe que tu ou o Matheus, né, são parceiros nossos, né? Eu queria contar um pouco para vocês que eu pedi para eles fazerem uma experiência com essa funcionalidade, tá? Porque eu acho que ela é fantástica. Só que eu precisava ver um hospital que pudesse usar assim, a pleno ela, sim, desde da inclusão das conciliações, a análise e tudo. Então, eles foram muito queridos assim de aceitarem esse desafio, né? E a gente conversou bastante com os residentes, eu expliquei como é que funcionava a ferramenta e ela vai apresentar para nós como é que foi essa experiência. Tá? Muito obrigada, Karen. Tá? Vou deixar a palavra contigo. Tá, pode passar. Bom, falando então um pouquinho de conciliação medicamentosa, esse aqui é um conceito, né, teórico que ele busca garantir a transferência da informação completa e correta dos medicamentos em uso nas transições de cuidado. A gente busca, então, identificar e corrigir algumas discrepâncias que podem ocorrer, então, nessa transição. E onde é que acontece essa transição do cuidado? Da unidade de saúde para o hospital, do hospital de volta para a unidade de saúde, dentro da própria instituição, quando o paciente entra pela emergência, da emergência ele pode ir para uma UTI, ele vai para o bloco cirúrgico, ele volta para a unidade de internação, então ele percorre um caminho dentro do próprio hospital. E quando ele tem a alta, ele é devolvido, então, para a unidade de saúde. No nosso caso, a gente, vou contar um pouquinho para vocês, a gente recebe os pacientes da comunidade numa situação de trauma. Eu trabalho no HPS, a gente é um hospital pequeno, não tem muitos leitos, em torno de 80 leitos, mas o número de atendimentos é muito maior que isso, porque a nossa emergência é porta aberta. Então, aquela pessoa que chega para a gente numa situação de um acidente, alguma queda, ele vem com um histórico de saúde da sua unidade. E, muitas vezes, naquele momento de estresse, de tensão, de um atendimento rápido, não se tem esse histórico. Pode passar, por favor.
Então, eu trouxe aqui para vocês também um pouquinho do que se fala dentro da conciliação. A gente pode ter danos relacionados a medicamentos, que são eventos adversos evitáveis, que é algum erro de medicação, pode ser acidental, pode ser intencional, pode ser eventos adversos que não podem ser evitados, a pessoa usa o medicamento e acontece. A gente tem discrepâncias, né, que é o que eu estava falando, que podem ser intencionais, a pessoa modifica o tratamento por intenção, ou podem ser não intencionais. E a gente tem, então, a revisão dos medicamentos, avaliar como, então, que os medicamentos vão ser utilizados naquele atendimento. Isso aqui são dados da literatura, tá? Em 40% a 67% dos pacientes admitidos em hospitais se identifica pelo menos alguma discrepância de prescrição do que era utilizado antes e o que é prescrito dentro da instituição hospitalar. 3 a 9, é um estudo assim, tem uma faixa bem ampla, né, em pacientes adultos, e 20% a 70% de pacientes pediátricos apresentam pelo menos uma discrepância de prescrição de medicamentos na admissão. Então, falando de populações específicas, só volta um pouquinho. Idosos que residem em instituições de longa permanência, pacientes que internam com discrepância de medicação na alta, e alguma coisa não intencional, então, que pode ser por esquecimento, por mudança de protocolo, que também pode acontecer dentro do hospital. E aqui, então, eu trouxe as etapas da conciliação. Primeiro, a gente busca ter uma lista completa de tudo que o paciente utiliza no momento da admissão. Tem que ter o nome do medicamento, tem que ter a dosagem, tem que ter a frequência, tem que ter a via correta que está utilizando. No próximo passo, então, a gente tem que avaliar e comparar os medicamentos que a pessoa utilizava antes com aqueles prescritos no ambiente hospitalar. As discrepâncias, as diferenças, elas têm que ser discutidas, então, com o prescritor, para ver se realmente ele quis modificar a terapia, ou se a situação atual do paciente requer uma mudança de terapia, ou se foi uma omissão, se tem alguma duplicidade terapêutica. O paciente utiliza um medicamento de determinada classe antes, e quando ele interna no hospital, às vezes não tem disponível, o prescritor troca, então, o medicamento. E na transferência e na alta, então, entre os setores, entre instituições, ou quando o paciente vai para casa. Quais são os desafios, então? Informações incompletas, como eu estava comentando, às vezes o paciente chega ali para internar sem acompanhante nenhum, inconsciente, ou às vezes tem algum acompanhante que não tem as informações em mãos no momento da admissão. Documentação inconsistente, às vezes tem uma receita que a pessoa tem em casa, está lá guardada na bolsa em algum lugar, mas o paciente tem mais de uma prescrição, às vezes não tem isso escrito em algum lugar, não se tem a fonte para conferir isso. Prescrições orais na emergência também acontece muito, assim, numa situação de extrema urgência, o prescritor diz, faz tal coisa agora, e se perde algum registro. A comunicação entre as transições de cuidado, a reconciliação medicamentosa domiciliar incompleta, então, como eu estava falando, na admissão e na alta, porque o período de internação pode modificar alguma coisa no estado de saúde do paciente que requeira, então, algum ajuste para quando essa pessoa for para casa. E o desafio também de inserir esse processo de revisão nas nossas rotinas de trabalho. E trazendo, então, um pouquinho da nossa experiência, a gente está utilizando a ferramenta há muito pouco tempo, mas a gente fazia isso de uma forma bem manual. A gente ainda utiliza essas fontes de informação que a gente consegue ter acesso, né? Que é o eSUS, que é o prontuário eletrônico utilizado nas unidades básicas. Então, a gente consegue, com acesso, tendo o cartão de saúde ou tendo o CPF do paciente, eu consigo buscar ativamente a informação que eu penso que está faltando, um paciente idoso, um paciente que eu tenho
Pressão alta e diabetes. Quais os medicamentos que o senhor toma? Não faço ideia. Tem alguma alteração de exame? Não faz ideia também. Então, a gente faz busca ativa no ESUS e no DIS, que é o Sistema de Dispensação de Medicamentos do município aqui de Porto Alegre. Se a pessoa busca os seus medicamentos na rede pública, ele vai ter o registro. Então, com a mesma busca do paciente que eu faço lá no ESUS, eu faço no DIS e eu consigo ver o que ele tem de prescrição ativa, se ele tem alguma anotação feita pelo farmacêutico, qual foi a última vez que retirou. Então, a gente consegue buscar um histórico completo. E a gente, sim, fazia as planilhas de Excel. A gente não fugia das planilhas de Excel, isso foi o trabalho que iniciou com um dos nossos estagiários, não curriculares. Ele bolou todo um esquema de colocar na planilha, mudar a cor quando alguém tinha verificado a informação, completar todos os quadrinhos. Se tinha alguma informação relevante, então, passar para o farmacêutico para entrar em contato com o médico, aí mudar o status ali da linha da planilha, dizer checado, ok, evoluído no prontuário, mas tudo de forma bem manual. E a gente não se detinha só, então, até hoje a gente faz isso, só na questão de medicamentos, mas a gente buscava conciliar informações de saúde também. Por exemplo, o paciente sofre um acidente, vai parar lá, vai internar, mas é um paciente HIV positivo e ele não fala para ninguém, nem para a família dele. Mas talvez essa informação seja importante para a equipe de saúde. Então, quando tinha assim, alguma coisa diferente, paciente com histórico de tuberculose, a gente pega bastante. Entrar em contato com a equipe médica, a gente faz evolução sigilosa, mas todas as coisas que a gente julga assim, pertinentes, elas são registradas e são levadas então, para a equipe médica, não só na questão de medicamentos, mas das outras condições de saúde também. E esse trabalho, então, das planilhas, coisas, gerou um artigo completo, né, que é conciliação de informações em saúde. A gente conseguiu compilar os dados, então, dessa planilha, e o artigo, então, esse foi publicado em 2023. E agora, então, a gente deu um passo adiante com a ferramenta, né, da NoHarm. A gente está buscando, então, fazer as conciliações, colocar ali os medicamentos de uso prévio, completar com os medicamentos ali da prescrição. E, sim, a gente continua, né, dando a devolutiva para a equipe e tem dado um bom resultado. A gente não tem números ainda, né, porque é um período muito curto, mas a gente participa de todos os rounds da UTI, da enfermaria, e a gente conversa com as pessoas e, sim, tem dado um ótimo resultado, especialmente quando a gente gera a evolução, né? Porque daí fica todo o resultado ali do trabalho, depois de checado, ele fica registrado e ele fica visível para a equipe avaliar o que é pertinente ou não. A gente continua buscando lá no ESUS se tem alguma informação então importante, né, de condição de saúde. E o que a gente tem feito? Buscando trazer uma conversa, especialmente nas enfermarias, para fazer a alta desse paciente, fazer a transição não só dentro do hospital, mas quando esse paciente vai para casa. O que a gente achou bem interessante, só volta um, por favor. Aqui, quando ele coloca o medicamento e ele dá os alertas do lado, o que tem nos ajudado bastante é os alertas de risco de queda. Porque muita gente que entra pela emergência, muita gente é idoso e é queda da própria altura. Então, assim, aquele idoso que está em casa e cai. E quebra o fêmur, e quebra o braço, e tem uma tontura e bate com a cabeça, e tem um traumatismo craniano, e às vezes grave. E muitas vezes não se tinha essa atenção de que os medicamentos que ele já usava em casa estavam aumentando o risco dele cair. Então, como eu tenho ali o alerta do risco de queda, eu vou conciliar com o que ele está utilizando no hospital, mas a gente já coloca para a equipe um aviso, né? Quando faz a evolução lá no final, ele já utiliza tal e tal medicamento que aumenta o risco de queda. Então, isso pode ser reavaliado quando a gente vai devolver esse paciente para casa. Excelente. Pode passar.
Então, é só como fica a evolução. A gente ainda não tem integrado a evolução com o sistema, né, novo, porque esse ano a gente também está numa migração de sistema. A gente tinha um sistema bem antigo e agora ele está migrando para a web. Não está todo pronto, não tem todas as funcionalidades, né? Então a gente espera que num futuro breve, a gente consiga já fazer e migrar, mas como a gente consegue utilizar aquele modelo da evolução, que ele já puxa e deixa uma evolução toda estruturada, a gente copia e cola, né, que funciona, tem funcionado. E, então, como pontos positivos, a gente quer garantir que os medicamentos que o paciente faz uso continuem a ser prescritos, né, durante o atendimento hospitalar, dentro do possível, né? Às vezes, numa condição de emergência ou de UTI, eles não precisam ser todos prescritos, e a gente entende isso, que ele não precisa usar exatamente o que ele usava antes da internação. Manter a continuidade dessa prescrição, então, na medida do possível. Garantir a segurança, o tratamento individualizado, monitorar as modificações na terapia, garantir a adesão desse paciente quando ele voltar para casa. E eu trouxe essa figurinha aqui, eu achei interessante, eu acho que a gente está ali no meio disso, assim, tipo, praticando, né? A gente está praticando para ver os pontos que a gente ainda vai conseguir melhorar, e acredito que sim. E é isso, então. Muito obrigada. Muito obrigada, Karen. Queria abrir para as perguntas. Alguém? Vamos lá, gente. Aí, Salvadora. Parabéns, primeiro. Acho que toda a implantação é muito bacana, né? Eu fiquei numa dúvida. Como que você consegue os dados do ESUS pelo hospital lá na PS? Ou não é da PS? É da PS. Porque o ESUS é da PS, porque né? o hospital é do município e as UBSs também, então a gente solicitou acesso para os farmacêuticos. A nossa dificuldade é quando o paciente não é de Porto Alegre. A gente atende casos também aqui da região metropolitana, né, que acabam sendo atendidos ali, a gente não consegue buscar todos. Mas, se o paciente for de Porto Alegre, a gente tem o nosso vínculo ali só como consulta. Então, eu consigo consultar e ver todas as informações que tem ali. Muito obrigada. A nossa experiência lá no Conceição também, eu trabalhava no Conceição, a gente também tinha acesso, às vezes é mais de tu querer ir atrás, né? Porque se tu solicita para a prefeitura o acesso ao ESUS, tu consegue, né? Tu é um profissional de saúde que está atendendo o paciente do SUS, né? É mais a questão de solicitar. A gente percebeu na nossa conversa com os municípios que muitos farmacêuticos não tinham acesso ao SUS, diziam que vai ser bom que eu tenho a informação, mas, na verdade, eles poderiam solicitar, né? Só que essa cultura da farmácia clínica é muito inicial, assim, né? Lá na atenção primária. Tem uma das colegas que veio também da APS faz pouco tempo, então ela ainda tinha o vínculo. A gente já conseguiu fazer alguns encaminhamentos para alta, baseado na conciliação a pessoa, dentro das linhas de cuidado, né, que é diabetes, e uma de uso de anticoagulante. Então, a pessoa já saiu do hospital com a consulta farmacêutica marcada. Fantástico. Então, assim, a gente está com dados qualitativos ainda, né, não quantitativos. Então, cada conquista dessas, para nós, é muito importante. Vamos aos poucos, mas vamos fazer bem feito. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada mesmo.